Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoas lindas do meu coração. Por causa de que é tão difícil mudar? Ó, eu vou falar que é difícil no sentido de ser demorado, no sentido de você ter que desapegar, em vários sentidos, mas difícil não é, né? Requer um pouco de boa vontade. Mas o porquê a gente chama de difícil? Por causa dos nossos vícios. E a gente tem, bom, vícios ligados às pétalas do cardíaco, que você já conhece, etc. e tal. Mas porque a gente se. É mais uma questão de hábito, é como um vício. Por isso que eu estou chamando de vício, é como um cigarro. Se eu quiser parar de fumar, caso eu quisesse, que eu não quero e não pretendo querer, mas caso eu quisesse, seria difícil? Seria. Eu teria crise de abstinência, eu sentiria falta, eu ficaria mais neurótica, eu sentiria falta daquelas substâncias, né? Eu, como falei, entraria em abstinência, ia me causar alguma dor, algum incômodo e etc. E aí isso eu chamaria de difícil. Mas depois que passa essa fase, eu nem ia lembrar mais que gosto é que eu tinha, por exemplo, do cigarro. E emocionalmente é a mesmíssima coisa. Quando você compreende. Aliás, eu ouvi essa semana que uma pessoa, mas nem ouvi até o final, tá? Falando que a emoção não tem inteligência. De fato, emoção não tem inteligência, porque emoção é um instinto, né? Não tem o raciocínio, a coisa simplesmente vem. E o vício emocional é o que é mais difícil de mudança. Por quê? Porque a psique, como você sabe, está ligada ao corpo emocional, mais mental concreto. Você tem uma emoção, seu mental concreto compreende ou não compreende aquela emoção, ativa a sua glândula timo, que ativa a pineal, que vai ativar o seu sistema nervoso para você se manifestar. Só que durante a nossa vivência, o nosso aprendizado, a nossa sociabilização, os nossos impulsos, o nosso superego, o nosso id, enfim, tudo que constitui a nossa psique, ela está acostumado, ela faz com que os nossos neurônios, as nossas sinapses, criem uma rede. E essa rede, diante de um estímulo que você teve a emoção, compreendeu da mesma forma, vai mandar a mesma pulsão, vai ativar a pineal, as sinapses vão acontecer da mesma forma. Sinapses é aquele negocinho lá, aqueles neurôniozinho lá que entra, aquelas chavinhas tal, que você já compreende. Espero, se você tenha feito o curso de psicanálise e espiritualidade. Se não fez, procure sobre rede neural, sinapse, que você vai entender o que eu estou falando. E aí fica difícil de você mudar a sua manifestação. Entra mais a relatividade aí. Se você compreender o porquê diante de um determinado estímulo, você sente determinada emoção, e essa determinada emoção faz com que você tenha um sentimento ou um pensamento ou que faça algum sentido para você de forma diferente, você vai mudar a sua rede neural. A mesma coisa que o vício. Estão compreendendo? A dificuldade está em mudar essa rede neural. Porque quem faz com que os neurônios atuem, quem cria essa rede neural é a nossa psique, somos nós, psique, alma. Então eu tenho, e aí um pouco Kardec tinha razão
quando falava da necessidade da reforma íntima. Não é que você precisa se reformar, que você é cheia de defeito, que você tem que corrigir um monte de coisa em você. Não é isso. Do jeitinho que você é perfeito. Dentro, perfeito, perfeito. Ó, vou explicar o perfeito, tá? Perfeito para a sua função, para o seu lugar e para a sua potência de vida. Para a sua vida, você é perfeito. Para a sua função em relação à humanidade, você já vem perfeito. Você é perfeito. Mesmo que num determinado momento você fale, mas eu fiz uma burrice no outro mundo. Essa burrice do outro mundo que você acha que fez já estava programado e serviu de aprendizado, de conhecimento, de troca para um monte de gente, tá? Mas na medida que você faz essa reforma íntima que muita gente distorceu e colocou como precisa reformar intimamente, porque o homem não presta, porque o homem é imperfeito, porque o homem só faz isso, o homem só faz aquilo outro. Essa reforma íntima significa você prestar atenção em você e verificar, perceber quem é você dentro de todo esse contexto. E quem assistiu não sei se o vídeo anterior ou o anterior, mas um desses vídeos que a gente fala de autoconhecimento, não esqueça de pôr a relatividade. Porque se você alma, se você psique, se transforma automaticamente, a sua rede neural se transforma também, e você vai mudar com a maior facilidade. Eu tenho um cliente que nem lembra como que ele pensava ou sentia antes. Tamanha foi a transformação dele. Lembra, há uns vídeos atrás, a gente não falou também do, como que chamava mesmo? Jornada do Herói, que é uma aventura que a gente vai passando, por várias fases, saindo do louco, chegando ao médio, ao sábio, saindo do reino da encruza, chegando no reino da praia. É a mesma coisa. Mas para isso, você tem que querer. Porque ninguém vai mudar ninguém. Ó, se você está nessa de, a pessoa, eu estou apaixonado, mas a pessoa tem umas coisas que vai contra os meus valores, mas eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir transformar ela. Vamos pegar um exemplo, a pessoa é viciada. Não, mas eu não gosto do vício dele, mas se eu ficar junto com ele, eu tenho certeza que ele vai parar de fazer o que está fazendo, porque esquece, mano, você não vai conseguir nunca se a pessoa não quiser. Da mesma forma somos nós, a nossa psique funciona assim. Por isso a importância da psicanálise e espiritualidade. Eu digo da psicanálise e espiritualidade, porque a psicanálise e espiritualidade, a espiritualidade significa essência. Não é só o funcionamento da alma, mas é a função de você, espírito, dentro desse contexto, desse entorno que você está vivendo. Andresa Molina, do Espaço Humanidade, fala muito, não sei se necessariamente nessa ordem, mas de lugar, função e potência. Mano, descobre isso e aceita. Eu não tenho potência para fazer tudo. Nem todo lugar é meu lugar. E nem toda minha função é minha função. Apesar da minha capacidade de aprender as coisas, de ter acesso a conhecimentos novos, novas tecnologias, estudos acadêmicos, ciências, mas nem sempre
aquela função é a nossa. Às vezes eu estou aqui vivendo um arquétipo, no exemplo que eu dei de salvar a pessoa, de transformar a pessoa, eu só estou vivendo um arquétipo de heroína. Só que eu tenho que cair na real que eu não sou heroína. Eu não vou salvar todo mundo, eu não tenho capacidade, aliás, de salvar uma única pessoa. Aí eu sou obrigado a soltar uma piada, principalmente se for salvar de afogamento, porque eu nem mandar sei, né? Mas tirando, eu tinha que soltar piada, senão não era eu, a piada fica engasgada aqui, né? Mas quem sou eu para salvar o outro? Não consigo nem salvar a mim mesmo, porque a minha rede neural já está viciada diante de um estímulo. Se eu não chegar na origem da dor que provocou aquele estímulo, aquela emoção que fez eu ter aquele sentimento, que fez eu ter aquela manifestação, eu não consigo mudar. Por quê? Porque a origem está lá, a gente tem que ir na essência. Qual é a minha essência? Não sei, não dá para saber. Por quê? Porque aqui eu estou encarnada em função de uma psique, de uma alma que está em função de um espírito que eu nem faço ideia de qual o espírito, qual é a origem desse espírito. Você faz ideia? Ó, põe no comentário, faço ideia. Meu espírito tem a origem de tal. E se alguém souber do meu, pode pôr também. Que, ó, eu vou falar que legal, mas eu não sei se eu vou acreditar. Porque para eu acreditar tem que fazer sentido para mim. Né? Então a gente sabe de muitas histórias de extraterrestres, de somos poeiras estelares, de vim de tal planeta, fui para tal planeta, vim de... São histórias. Faz sentido para mim? O que faz sentido para mim, o que ressoa no meu coração, e o fazer sentido é ressoar no meu coração, parecer verdadeiro para mim, né? Eu até que aceito, mas eu sou uma pessoa desconfiada. Até hoje eu sou desconfiada. Pode ser que amanhã eu passe a confiar, mas hoje eu sou desconfiada. Então eu vou mudar essa minha desconfiança? Não. Por quê? Porque pode ser que esteja na minha essência. Mas para saber se está na minha essência, eu tenho que me cutucar. Eu tenho que passar em terapia. Eu tenho que me psicanalizar. Eu tenho que prestar atenção em mim. Eu tenho que perceber o que eu estou condenando no outro, porque se eu condeno no outro, eu estou condenando em mim. Então tem grande chance daquela coisa estar em mim e eu ter jogado na sombra para eu não assumir que eu sou movida àquele determinado estímulo. Então é difícil mudar, ó, sem se perceber, sem saber o seu caminho, que na psicanálise e espiritualidade a gente fala de Odu. O seu mito pessoal, que Jung trouxe, que seria os arquétipos, e sem saber o seu temperamento, cara, difícil mesmo, é muito difícil você mudar. É muito difícil você mudar. Principalmente se você estiver querendo mudar, até me dá coceira nas costas, gente, esse assunto, me dá urticária. Porque tem um monte de gente querendo mudar em função da expectativa que o outro tem sobre ele. Sabe o que você vai ganhar se você mudar em função da expectativa do outro? Um grande pé na bunda. Porque quando esse outro que quer que você mude se aproximou de você, ele se aproximou pela sua energia, pelo seu eletromagnetismo, pela sua essência, pelas suas características. E se você mudar, ele não vai querer mais você, porque você não vai ser mais você. Deu para entender? Então, mudar
porque eu sinto que uma coisa me faz mal, porque algo em mim está me incomodando. Porque eu não quero, por motivo XPTO, né? Não importa, mas eu, bacana. É a tal da reforma íntima. Agora, se você quer mudar, porque você quer a validação do externo, que são palavras que me trazem muito. Validação do externo, a aprovação do externo, aplauso do externo, não sei o que do externo, para ser a bonitinha pro externo. Mano, quanto mais você querer mudar em função do externo, mais distante você vai ficar da sua essência. Mas olha, tudo é relativo, porque às vezes esse externo que vem te criticar, porque crítica é sempre destrutiva, né? Eu já falei isso. Pode ser, crítica destrói, mesmo que for para destruir algo que é considerado ruim, mas crítica destrói. Mas às vezes você atrai pessoas que te criticam para você enxergar o seu lado sombra. Só que quem pode enxergar esse lado sombra e chegar à conclusão se vai conciliar, se vai trazer para a consciência, se vai acoplar esse lado sombra, esse lado recalcado, esse lado escondido ou não, é você, não é o outro. Porque cada um, como eu falei, vou repetir de novo, tem o seu lugar, sua função e a sua potência. E isso é só a pessoa que sabe, só você que sabe. Então, é difícil mudar? Eu vou falar aqui, fazer de conta que mudou para agradar o outro é vestir a persona, como dizia Jung, aí você engana, tudo bem, desde que você saiba que a sua essência não é aquela. Mas você querer modificar a sua essência em função do outro, né? Tem gente que fala assim, hoje mesmo, por acaso hoje mesmo eu estava ouvindo uma pessoa até, uma filósofa, que eu até considero com bastante conhecimento, falando que não, porque se tem temperamento é porque vai continuar com aquele temperamento para o resto da vida aqui de encarnada, né? Gente, não é isso. O temperamento está baseado, como você sabe, nos 4 elementos. Então, não tem como uma pessoa, vou pegar o meu caso, né, que veio aqui como representante na manifestação do elemento água, ser diferente da água da natureza. Não dá. Fala, Márcia, corre, 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 corre. Não dá, meu bem. Eu não consigo. Eu posso até para agradar você, se você for assim, de extrema importância para mim. Se você for um Zeus, se você for um Lúcifer, aí pode ser até que eu corra. Mas fora isso, não vou correr, eu vou no fluxo, vou correr por causa de quê? Agora, você fala para alguém que veio representar o elemento fogo, vai devagar, calma, você tem que ter mais paciência, não pode se esparramar, não pode ser impulsiva. Não rola. Vamos ser assim? Vamos, cada vez de forma mais assertiva. Eu sou fleumática, eu sou água, eu vou no fluxo, eu sou difícil de decidir, porque eu sempre vejo vários caminhos, como a água, ela pode evaporar, ela pode ir lá pegar um veio na terra lá de um fluxo de água, ela pode escorrer para o mar, ela pode virar gelo, ela pode tudo. Eu vejo todas as possibilidades. Então, eu tenho que admitir, eu sou uma pessoa que tem a maior dificuldade de decidir.
Se eu puder, eu não decido. Mas com a experiência da vida, eu aprendi que coisas que são inerentes de mim para mim, quem decide sou eu. O restante, a vida decide e eu sigo o fluxo. E sempre quando a vida decide e eu sigo o fluxo, sempre estou certa. Por quê? Porque eu estou me manifestando como a água indo para a natureza, né? Se fizer muito sol, eu evaporo, depois precipito. Se eu ficar lá parado, eu viro laminha e vou, a terra me absorve. Que diferença faz? Nenhuma. Eu vou mudar a minha essência? Não, mas eu vou aprimorar a minha essência com certeza, porque por isso a gente tem um mental concreto. Então, é difícil mudar? Como sempre, a vovó Marcinha fala, sim e não. Depende, né? Depende do quê? Ah, das variáveis. Que variáveis? Aí cada um tem a sua. Amor. Mas tem uma coisa que não depende. Você se inscrever no canal para sempre receber um alôzinho quando lançar vídeo novo, tocar o sininho, pular passar um longuinho, faz qualquer coisa aí, tá bom? Beijo, até o próximo, criancinhas.